Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Estamos no Evangelho de Lucas. Esse evangelista detalhista, um homem com a capacidade de percepção, de exposição maravilhosa. Lucas é o Evangelho e também o livro de Atos com muita riqueza de informação. É um livro muito pesquisado pelos historiadores, devido à sua precisão em datas, em detalhes, pelos fatos. Lucas, além de ser médico, ele era um excelente historiador. E nós vamos hoje estar explorando aqui o seu Evangelho, aquele que ele escreveu a respeito de Cristo. Depois de acurada pesquisa e se debruçar profundamente sobre a biografia de Cristo, sua pesquisa e o seu escrito. Lucas capítulo 12, versos de 8 a 15. Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Pai, a Tua palavra, Senhor, ela é eterna. Ela é profunda, Senhor. Ela está, Senhor, cheia de propósitos, de princípios do Senhor para o Teu povo, para a Tua igreja. E nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente para entendermos, Senhor, e aplicarmos os princípios à nossa vida, Senhor, prática e diária, à nossa rotina. E que venhamos nos deleitar em Teus propósitos, que são perfeitos, agradáveis, bons. Obrigado por esse momento, Senhor, onde temos o privilégio de abrir a Tua palavra e nos deleitar da Tua pessoa. Assim te oramos com zelo, com temor, e que o Senhor nos ajude a pregar a Tua palavra e a entendê-la. Em nome de Cristo. Amém. Pregaremos hoje sobre o habitat do Natal. Pregamos nos sermões anteriores sobre o significado do Natal. E vimos que o significado do Natal é o nascer da luz de Cristo no coração em trevas dos homens a quem Ele quer bem. Pregamos também sobre a mensagem do Natal. E vimos que é o arrependimento e a redenção de Deus no coração do pecador, aqueles a quem Ele quer bem. Hoje estaremos pregando sobre o habitat do Natal. A palavra habitat significa lugar próprio para a vida, ambiente ideal para se viver e se desenvolver. Ele tem como significado comum o local ideal para a manutenção e a preservação da vida. A natureza humana tem necessidade de viver em algum lugar que sua vida seja mantida e preservada. O significado do endereço aonde moramos traz a ideia de que habitamos em um lugar que mantém e preserva a nossa vida. E o local onde moramos representa de forma clara, primeira, o nosso habitat. Foi interessante isso, né?
Gostamos de habitar em algum lugar. Esse é o ponto. Gostamos disso. Alguns preferem as praias. Gostam de viver nas praias. Outros as montanhas. Alguns os lugares frios. Outros preferem os lugares quentes. Alguns preferem habitar nas capitais. Outros nos interiores. Alguns nas montanhas. Outros nas planícies. Uns moram em casas. Outros em apartamentos. Alguns em hotéis. Outros em retiros, em condomínios fechados. Outros, com muito pesar, nas ruas, nas praças, nas rodoviárias, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos. Outros em bordéis, em bares, em casas noturnas, em prostíbulos, nas cadeias. O fato é, o homem habita em algum lugar. Agora, preste atenção. Ele é responsável por seu modo de habitar no mundo. Isso aqui é interessante. As Escrituras dizem, Deus tem o seu habitar. Deus tem sua morada. Deus tem a sua casa. Deus tem o lugar aonde ele vive. Isaías 6, verso de 1 a 3, afirma que Deus habita em um alto e sublime trono, um lugar belíssimo, brilhante, resplandecente. Olha o que Isaías diz, referente ao habitar de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só, a sua casa, a sua habitação. E a cauda do seu manto enchia o templo, lugar da sua habitação, o templo. Serafins estavam por cima dele. São quem serve ao Senhor. Ele é um rei, majestoso. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, de tão santo que ele era. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra, olha que coisa interessante isso aqui, não só o lugar que ela habita, mas também toda a terra está cheia da sua glória. Ele compartilha da sua glória com toda a terra. Deus tem sua morada, tem sua casa, tem uma habitação. Deus criou um habitat perfeito para o homem e o chamou de Éden. Olha que coisa interessante. Esse habitat refletia a glória de Deus. E ali Deus colocou o homem e a mulher. Com a desobediência do homem, eles foram expulsos do Éden e passaram a habitar na terra, sob a maldição de Deus. Porém, Deus, em sua graça e misericórdia, promete a redenção. O Éden será restaurado e será a morada eterna do povo de Deus. No momento, o nosso habitat é a terra, mas somos responsáveis como devemos viver nela, tendo a expectativa de viver em nosso habitar eterno. O Natal tem seu habitat, tem seu lugar, tem sua morada, tem sua habitação. Como a Bíblia nos mostra o habitat do Natal? É uma boa pergunta, né? Vamos responder a essa pergunta expondo Lucas 2, de 8 a 15. Com muita claridade, isso aqui está exposto dessa forma, com muita clareza. O Natal tem seu habitat. Esse é o nosso tema. Que lições esse texto nos ensina sobre o habitat do Natal? O local do Natal. Primeira lição. O habitat do Natal é registrado na história da humanidade. Esse é o primeiro ponto. Lucas 2, de 1 a 7. O que diz o texto? Olha só que coisa interessante. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Observe isso aqui. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então aqui é o segundo recenseamento, a contagem dos povos, da população. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Então esse era o decreto. José e Maria teriam que ir para Belém, que era o lugar natural deles, o nascimento deles, o habitat deles era lá. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém,
por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Tanto Maria como José habitavam lá. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-os e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, irmãos, é o autor de 2 tratados endereçados a Teófilo, esse homem aqui, discípulo de Lucas. O primeiro é o Evangelho, e o segundo é o livro de Atos. No Evangelho, ele narra a biografia de Cristo, sua vida, sua pregação, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Em Atos, ele narra o avanço da igreja sob o poder da exaltação de Cristo, operado pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos e na igreja. O capítulo 2 de Lucas revela os fatos da história que marcam o nascimento de Jesus. Lucas 2, de 1 a 7, está registrando o decreto de César Augusto, convocando a população do império para o recenseamento. José e Maria estavam em Nazaré, na Galileia, cerca de 140 quilômetros de Belém, da Judéia. Eles caminharam essa distância em obediência a Deus por meio do decreto de César Augusto, sem murmuração, sem falar mal do governo, sem achar que é um absurdo uma mulher grávida caminhar tão grande distância. O endereço de José e Maria era em Belém. Eles eram da tribo de Judá, da casa e da família de Davi. Olha como é que Deus faz. Para o cumprimento profético. Jesus ia nascer em Belém, não na Galileia onde eles estavam. O que é que Deus faz? Usa a história. Move os governos para que o seu propósito seja cumprido. Olha que coisa interessante aqui. A soberania de Deus. É nesse contexto que Jesus nasce, sobre a força de um mandato do governo de recenseamento. A história registra o habitat aonde Cristo nasceu. Sendo assim, Cristo não é um fantasma. Ele tem um local onde nasceu. A história registra o recenseamento de seus pais. Isso é histórica. Cristo não é um conto. A história registra o seu nascimento e o local onde ele nasceu, em Belém. Cristo não é uma ilusão. Ele tem uma família que tem origem na casa e na família de Davi, da genealogia de Davi. Cristo não é uma lenda inventada por seus seguidores. Ele tem um habitat. Ele tem uma família, ele tem uma descendência, ele tem um endereço em Belém da Judéia. A história revela esses fatos. Há alguns pontos nesse texto que devemos observar para entendermos o propósito de Deus na história da humanidade para o nascimento de Cristo. Deus governa a história. De que maneira? César Augusto era o imperador romano que decretou o quê? O recenseamento. Deus está governando. Já havia sido feito o recenseamento antes por Quirino. Segundo os historiadores, 14 anos antes. Esse tipo de contagem era normal no império. Então aqui já é o segundo recenseamento, para que Maria e José se vão para Belém da Judéia. O decreto convocava cada cidadão do império para ir à sua terra natal para ser cadastrado lá. Olha que coisa interessante. E um outro fato, o império gozava da paz romana. Então se podia viajar sem qualquer problema, sem medo da pirataria e dos assaltos. No verso 4, há algo maravilhoso nesse texto aqui. Lucas 2,4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. José obedece ao decreto, mesmo sabendo do risco da viagem, porque Maria estava grávida. Não seria fácil para ela seguir essa viagem. Agora, veja só. O profeta Miqueias, no capítulo 5, 2 e 3, diz o seguinte. Olha que coisa interessante. O que é que Deus está fazendo aqui?
Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Olha só, Miqueias, muitos anos antes, já havia profetizado que Jesus nasceria em Belém e que José e Maria seriam encaminhados para lá, para o nascimento de Cristo. Deus está cumprindo o seu propósito na história de trazer o habitat do céu para uma terra seca que vive em trevas e coberta pela sombra da morte. Deus está cumprindo a promessa do Salvador para o seu povo. O verso 4 é o cumprimento profético a respeito do habitat onde Jesus iria nascer. É o cumprimento profético da sua descendência. É o cumprimento da promessa do Messias lá em Miqueias. E não só em Miqueias, Isaías também fala sobre isso. O termo casa de Davi significa pátria, nação, povo. José era da nação de Davi, tribo de Judá. O termo família de Davi significa o vínculo de sangue, a genealogia de José e de Maria. Temos aqui a genealogia de Cristo que caminha na história, passando pela vida de Davi até José. Deus trazendo o habitat do Natal à terra. Deus estava usando o imperador Augusto César para realizar seus propósitos na história. Que propósito? Trazer o habitat do Natal até entre os homens. Deus governa a conjuntura social e política para cumprir o seu propósito. E o propósito era trazer o Natal ao habitat humano. Deus está escrevendo a história de forma gloriosa e maravilhosa, fazendo com que seus propósitos sejam todos realizados. Deus está usando os homens para que seus propósitos sejam cumpridos em favor do nascimento de Cristo. E hoje, Ele usa os seus mesmos propósitos para o cumprimento da volta de Cristo. Observa a história. Observe a história, leia as Escrituras e faça a leitura da história pela visão das Escrituras. Você vai perceber isso. O que Deus está fazendo com a história, preparando o momento exato, sublime e glorioso para a volta de Cristo. Todo o contexto do registro histórico do nascimento de Cristo aponta para uma ação soberana de Deus, sem excluir o homem do seu habitat e do seu cotidiano de vida. Olha que coisa linda isso aqui. O equilíbrio das coisas. José e Maria viajam, se cansam, passam dificuldade como todo mortal. Ela dá à luz sobre as dores de parto, os infortúnios de uma gravidez. Ela está vivendo isso. E também vive a alegria de ter dado à luz como toda mulher. A humanidade. Deus respeita isso. Deus está usando esse casal para que seus propósitos sejam cumpridos nele, para a salvação dos homens a quem ele quer bem. Em todos esses fatos, Deus está levando a cabo seus propósitos para que o habitat do céu desça à terra em glória e júbilo. É a terra seca, em trevas, que é iluminada pela paz do Salvador. Belém da Judeia é o habitat do Natal registrado na história da humanidade. Aqui está a história mais importante da história da humanidade. Ou isto é, aqui está a notícia mais importante da história da humanidade. Cristo nasce em Belém, pisa esta terra para trazer a salvação de Deus aos corações em trevas, cegos pelo poder do pecado. Irmãos, isso é algo assim. Nós não temos como definir o que está acontecendo aqui. É muito grande para a nossa cabeça, para o nosso entendimento. O habitat do Natal é o céu.
Ele desce à terra para habitar com os homens imperfeitos, pecadores, para trazer a grande mensagem do Senhor, a salvação do homem dos seus pecados, da condenação eterna. Cristo se faz homem para trazer essa mensagem para mim e para você. Irmãos, essa é a mais importante notícia da história da humanidade. Em nosso contexto histórico, nós temos muitas invenções que nós ficamos assim, alegres demais com ela. As invenções da humanidade, né? O fogo, não é? A roda, o motor a combustão, sabe? Hoje nós temos aqui a tecnologia, são todas assim coisas fantásticas, não é? Que nos assombram, não é? Que nos assombram. Mas, irmãos, nada se compara ao nascimento de Cristo. Nada se compara. Porque tudo que temos hoje, que vemos hoje, é por causa dele. Porque todas as coisas foram criadas por causa dele e para ele. Qualquer avanço tecnológico, qualquer avanço em qualquer área da ciência tem a impressão digital de Deus. Não tem como. É ele promovendo, ele fazendo com que todas as coisas sejam por causa de Cristo, para que nós glorificamos a Cristo. O habitat do Natal é histórico, é real, é vivo. O céu desce à terra para trazer a mensagem de salvação e justificação para os homens a quem Deus quer bem. Segundo ponto desse texto, está nos versos 2, de 9 a 11. O habitat de origem do Natal é o céu. O habitat de origem do Natal é o céu. Tem essa ideia de que o Natal nada tem a ver com o céu. É uma ideia errada. Na verdade, o Natal foi desfigurado do seu significado, da sua mensagem, do seu retrato, do seu habitat, pelo pecado do homem. É interessante isso. Perdeu-se a noção de que o Natal tem a sua origem no céu e foi comemorado primeiramente lá. A gente não para para pensar, mas o texto está dizendo isso aqui. O Natal não é uma celebração da imaginação do homem, nem nasceu da ideia de ninguém. O Natal cristão vem do seu habitat original, o céu, com grande glória e celebração e júbilo. Olha que coisa interessante isso aqui. O texto está apontando para isso. Lucas 2,9. O que é que diz o texto? Olha só. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Observe o que está acontecendo aqui. Quem está vindo de lá para cá? Os anjos. O anjo, aqui é um anjo bem específico. O primeiro fato a respeito do Natal é que ele desceu até nós. Não fomos nós que subimos para trazê-lo. Não fomos nós que tivemos uma excelente ideia para comemorar o nascimento de Cristo. Não fomos nós que inventamos os fatos e criamos a celebração do Natal. Não seríamos capazes de promover tão sublime e gloriosa celebração e data. Deus trouxe o habitat celestial para o nosso meio. O Natal nasce no céu. No trono de Deus, nasce envolto a plena glória e santidade. Nasce em meio à grande alegria, em meio ao grande júbilo dos anjos, nasce em meio ao brilho da majestade e da glória de Deus. Esse é o ponto. O verso 9. O anjo do Senhor desceu à terra, trazendo a mais gloriosa notícia. O céu está habitando na terra. O Cristo está habitando na terra. O habitat celestial envolve o habitat humano, com a glória de Deus, trazendo o brilho da presença do Senhor entre os homens. Irmãos, vocês fazem ideia do que é isso? Eu não sei, é grande demais para nós. É grande demais para nós. Porque nós somos pecadores, irmãos.
Nós não temos noção da dimensão desse Deus, do seu amor, da sua graça. E nós vemos aqui um fato, uma realidade que o anjo vem anunciar, proclamar a pastores, homens pecadores. E quando chega, a glória de Deus resplandece para eles, para esses homens, pequeninos pastores de ovelha, lá no deserto lá de Belém. Homens insignificantes da história da humanidade, que ninguém dá valor, ninguém sabe nem quem é esses homens. Mas o fato não é esse, não são os homens o fato. O fato é que Deus vem em glória, em plena glória, e se manifesta gloriosamente a esses homens. Com um propósito. Com um propósito. Revelar a chegada do Messias. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. Observe o poder desse evento, a importância do fato para Deus. Porque nem os pastores tinham dimensão do que estava acontecendo, foram impactados com o fato. Mas olha como isso é importante para Deus, irmãos. O céu não se conteve, Deus não se conteve. A sua glória desce até a terra para celebrar a chegada do menino Jesus habitando a terra. Com que propósito, irmãos? Salvar pecadores perdidos, marcados pelo pecado, encharcados pelo poder do pecado. Isso é que é o fato. Isso que nos impacta. Não fomos nós que fomos a Deus. Foi Deus que veio a nós, em resgate. A Bíblia, irmãos, registra várias vezes a manifestação da glória de Deus entre os homens. Está repleta disso nas Escrituras. No Velho Testamento está repleto disso. Êxodo 16, 10. A nuvem que cobriu o Monte Sinai, ou que cobriu o tabernáculo. Deus se manifestava ali. Êxodo 24, 16. Deus se manifesta sobre o Monte Sinai. Trovões, relâmpagos. Êxodo 40, 34. Deus se manifesta no tabernáculo. A nuvem, coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, está lá a sua presença. Levítico 9, 23. Deus se manifesta ao povo. Em 1 Reis 8, 11. Deus se manifesta no templo quando Salomão constrói. Ezequiel 1, 28. Deus se manifesta diante do profeta. Mas o que há em comum em todas estas manifestações e aparições de Deus no contexto do Velho Testamento é que elas vinham, cumpriam seu propósito e se iam, voltavam para o céu. Não permanecia entre os homens. Esse é o ponto. No contexto do nascimento de Cristo, ela vem e permanece nele e é compartilhada com os homens que ele escolhe para si. Seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. A glória vem e fica, não vai mais. Fantástico. Observe como João diz em seu evangelho. Capítulo 1, verso 14 aqui. Não. João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, Evangelho de João 14 mesmo, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos, será que nós entendemos o que está acontecendo aqui? Olha bem o que o texto está dizendo. Primeira coisa, o habitat do céu descendo à terra. O Verbo se fez carne. O Verbo é Deus, irmãos, que criou todas as coisas do nada. Tudo se fez a partir dele. Se fez carne, se fez como um homem. E não só isso, habitou entre nós, sentiu o cheiro do nosso suor, cansou, teve fome. Cheio de graça e verdade. Olha só. Então Deus chega entre os homens com graça e verdade para atraí-los, para levá-los a Deus.
E ainda mais isso. E João diz, e vimos a sua glória. Ele se deixa conhecer, ele se auto-revela aos seus. Ele mostra a sua glória aos seus. Como glória do unigênito do Pai, como a glória de Deus. É justamente, irmãos, essa realidade que os céus estão celebrando na terra. É esta realidade que faz com que os anjos cantem em explosão de alegria no céu e na terra. O habitat do Natal chega à terra. O Natal é celebrado primeiro no céu. Desculpa. O céu não se conteve. Desce à terra, trazendo a glória de Deus. O texto diz, e a glória do Senhor brilhou. O próprio Deus não se conteve. Sua glória brilhou. Isso significa que o poder supremo, a grandeza insondável, a existência eterna e gloriosa, se fez presente entre os homens para anunciar o Natal. Ele brilhou, iluminou o mundo. Deus veio aos homens, pecadores, para buscar o que se havia perdido no Éden e salvá-los da condenação eterna. O céu celebrou o Natal. Irmãos, isso é portentoso. Por quê? Porque Deus compartilha da realidade celestial conosco. Com o povo, com o seu povo. Deus não se conteve em alegria com o nascimento do seu filho. Deus não se conteve em alegria em moê-lo e crucificá-lo para satisfazer sua ira e salvar pecadores para si. Deus não se conteve de alegria ao levantá-lo do túmulo ressurreto, vitorioso sobre a morte. Deus não se conteve de alegria ao exaltá-lo sobre todos os poderes do universo e colocar em suas mãos o governo do cosmo. Deus não se conteve de alegria ao ver todos os joelhos se dobrando diante de Jesus e confessando que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A origem do Natal é o céu, é o trono de Deus, que é compartilhado com os homens aqui na terra. Que alegria, irmãos. Isso me encanta. Isso me encanta. Isso me encanta. Terceiro ponto que esse texto nos ensina, versos 13 e 14. O que diz o texto? 13 e 14. Vamos lá. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Imagina isso aqui. Imagina como é que ficaram esses pastores, irmãos. Olha só. Aparece com o anjo uma multidão da milícia celestial. Eu não sei que tamanho é essa multidão, mas uma multidão é muita gente. É uma coisa assim portentosa, gloriosa, eu não sei a quantidade de gente está aqui, de anjos que estão aqui, louvando a Deus e dizendo, olha só, olha o coro, olha o coral celestial aqui, celebrando o quê? O habitat do Natal na terra. Olha só, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse era o hino. Esse era o hino que eles estavam cantando. Esse é o ponto. A cena desse texto é assombrosa e revela a grandeza que estava acontecendo no céu e na terra. O texto diz, e subitamente, né, aqui, olha aqui o verso 13, e subitamente, isso quer dizer o quê? Traz a ideia de algo que acontece inesperadamente. Nem o anjo específico foi inesperado também para ele. Os anjos não se contiveram de alegria diante do que Deus estava fazendo na terra para si. Deus havia se encarnado em forma humana. E os anjos não se contiveram com o fato. Louvaram a Deus, cantaram a Deus. No verso 11 é anunciado que é que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor.
Olha só, o motivo dessa celebração celestial. Olha o motivo. É que hoje vos nasceu o Salvador. É o, não é um não, tá? É o artigo definido. Cristo. Outro artigo definido. O Senhor. O Senhor. Portanto, só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Esse fato que move a multidão do exército celestial de Deus, que subitamente se precipita para a terra louvando a Deus, é algo assim imensurável. Observe o que o anjo anuncia no verso 9. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou sobre eles, ao redor deles, e todos ficaram com temor. O anjo, porém, lhes disse, olha aqui, verso 10, não temais, que vos trago boa nova, boa notícia, o evangelho de grande alegria, que será para todo o povo. O Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu entre os homens. Salvador significa aquele que resgata do poder do pecado. Cristo significa um ungido por Deus para ser oferecido em sacrifício de cruz para satisfazer a de Deus e justificar o seu povo diante dele. O centro da adoração nesse fato, nesse contexto aqui, é Deus. Não são os anjos, nem os pastores, nem os homens. Deus é o centro da adoração, pelo portentoso feito. Deus trouxe o habitat do Natal à terra. Deus traz o céu à terra. Deus compartilha sua glória com os anjos e com os homens a quem Ele quer bem. O exército celestial não se conteve. Em coro de adoração e louvor, cantam ao Deus Altíssimo, Santíssimo, que vem habitar entre os pecadores, trazendo a salvação e a redenção de Deus. Os anjos estão glorificando a Deus por sua graça e misericórdia no cumprimento da sua promessa. O verso 14 traz o hino, o coro da milícia celestial. Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens a quem Ele quer bem. Veja que o foco da adoração é Deus. A milícia celestial celebra a Deus. Cantam por causa da manifestação da graça de Deus entre os homens. O centro é Deus. E a manifestação da sua graça, bondade, misericórdia e salvação. Irmãos, Jesus em seu ministério também celebrou a Deus por sua graça e misericórdia. Mateus 11, 25 a 27, ele fala sobre isso. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Depois você lê esse texto aí, vocês vão entender Deus também celebrando, Jesus celebrando a Deus em seu ministério. O verso 14 deve ser entendido no contexto da salvação trazida pelo verso 11. Podemos entender assim, o verso 14 junto com o 11. Glória a Deus nas maiores alturas e sobre a terra. Paz entre os homens a quem Deus há eleito por sua graça. Olha só. Sua graça é manifestada na vida do Salvador Cristo, o Senhor, que acabara de nascer em Belém, para resgatar o seu povo. O verso 14 tem um caráter escatológico, pois está se referindo a todos os eleitos que são e que serão redimidos em virtude da salvação de Deus em Cristo. A paz reina entre Deus e os salvos, porque eles estão justificados diante de Deus pelo sacrifício de Cristo.
paz na terra entre os homens a que ele quer bem. Por que essa paz aqui? Porque Deus justificou pecadores em Cristo Jesus. O habitat do Natal é manifestado no coração dos eleitos de Deus. Entre eles, a paz com Deus. O habitat do Natal trouxe paz com Deus aos corações dos seus eleitos por meio da cruz de Cristo. A paz verdadeira e permanente é a porção daqueles que Deus é eleito por sua graça e misericórdia. Lucas, capítulo 1, versos 76 a 79, traz aqui alguns propósitos. Não, mas aqui tem a ver com João Batista, não é com Cristo. Então nós vamos passar isso aqui. É isso mesmo, canta Zacarias. Irmãos, o habitat do Natal entre os homens é presente dado por Deus para seus eleitos, para que eles gozem da paz com Deus por meio da justificação de Cristo na cruz. O habitat do Natal, irmãos, desce do céu para nós, para mim e para você, para que nós nos alegremos com isso. Está vendo como o Natal é portentoso? Como devemos celebrar o Natal com essa dimensão, com esse significado, com esse entendimento? Porque até os anjos celebraram isso. O céu não se conteve e celebrou o nascimento de Cristo, vindo habitar entre os homens. Para concluir, irmãos, o que a Bíblia nos fala sobre o habitat do Natal? Fala o seguinte: o habitat do Natal é registrado na história. Não é fato, não é conto, não é invenção humana, está na história. Lucas 2, de 1 a 7. O habitat original do Natal é o céu, que vem até nós. Lucas 2, 9 a 11. Vimos isso aqui. E por fim, o habitat do Natal é para todos os homens a quem Deus quer bem. Lucas 13, 14. O habitat do Natal foi trazido pelo servo sofredor, que morreu pelos eleitos de Deus na cruz e satisfez o coração do Pai, trazendo a paz de Deus aos corações dos seus escolhidos. Agora entenda uma coisa: o Natal sem a manjedoura, sem a cruz do Calvário, sem um túmulo vazio, sem a ascensão de Cristo, como um homem glorificado, é fantasia, é ilusão, é celebração vazia do significado, do sentido do que seja o Natal. Deus veio e habitou entre nós. E vai voltar para nós agora habitarmos com Ele.